Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, o qual é sobre todos e em todos e sobre todos. Aos Efésios, capítulo 4, versos 5 e 6. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal no YouTube para mais uma lição dentro do nosso tema, aquele tema magnífico. Nós estamos fazendo uma analogia ou seja, uma comparação entre Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. A declaração de Jesus e de Pedro. Mateus 28, 19. A ordem, a chamada ordem de Jesus. A fórmula batismal que é mais praticada pelos cristãos, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E por quê? Pedro disse para o povo no dia de Pentecostes, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Por que essa discrepância? Por que essa diferença? A pergunta logo vem: qual é o batismo que está certo? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus? Vamos então ao caso. Na realidade, a gente tem provas documentais e provas teológicas. Jesus nunca disse para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse texto foi interpolado. Para que você entenda melhor, vamos usar um termo mais claro. Ele foi adulterado. Jesus, na realidade, disse: fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Jesus nem falou em batismo aqui. Jesus falou sobre a pregação, sobre o discipulado, que até ali, que no seu ministério foi circunscrito só para ser praticado entre as fronteiras de Israel. E agora ele está dizendo que era para atingir todas as nações. E ele deixou bem evidente em fazer discípulos de todas as nações em meu nome. E note que os discípulos, no que tange ao batismo, eles seguiram aquilo que Jesus já tinha dito
que tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Ele já tinha mostrado que o nome dele seria o fundamento de tudo, o fundamento da igreja, o fundamento da nossa fé. Por isso, Pedro começou. Foi o primeiro batismo. Pedro começou dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, aquela pergunta que alguns, pelo fato de estarem confundidos, terem ficado confundidos desde a criação da chamada doutrina da Trindade, perguntam: mas qual que é o certo? O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus Cristo? Sem dúvida, em nome de Jesus Cristo. Não existe batismo bíblico em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer: tanto faz um como o outro. Isto é uma maneira de remendar aquilo que está errado. Não é a mesma coisa. Pai é um título de Deus. Filho é um título de Deus. Espírito Santo, outro título de Deus. Mas Deus tem um nome. Por exemplo, eu sou pai de 2 filhas. Eu sou marido da minha esposa. Sou filho do meu pai. Mas o meu nome é Laupino. Eu sou uma só pessoa. Então, esta coisa de que Deus, no Velho Testamento, manifestou como Pai, e no Velho Testamento ele era Pai. No ministério de Jesus, Filho, e no ministério após o Pentecoste, Espírito Santo. Isto são, na realidade, manifestações, três fórmulas, 3 maneiras de o mesmo Deus se manifestar. Não existe uma distinção de pessoas. Então, essa de que é a mesma coisa na hora do batismo, invocar 3 títulos que na realidade é dito, é ensinado que são 3 pessoas. Jamais pode ser comparado, jamais terá o valor espiritual que tem da invocação do nome
do Senhor Jesus Cristo, cujo nome é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembremos, quando Deus deu aquela ordem a Moisés. Moisés, chame Arão, diga a ele para abençoar o meu povo. Assim, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Note a repetição do nome de Deus, que é Senhor, 3 vezes. Aí, então, Deus conclui dizendo: o meu nome será proclamado sobre o meu povo, e eu os abençoarei. Aleluia! Note o valor da bênção sacerdotal, o valor espiritual, mas este valor estava escondido, oculto no nome de Deus. Então, dizer que o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo tem o mesmo valor de que com o nome, o mesmo que batizar em nome de Jesus Cristo, é incorreto. O que Deus disse na bênção sacerdotal foi que o meu nome, ele não disse o meu título. Quando você foi batizado e foi invocado Pai, Filho e Espírito Santo, foi invocado 3 títulos de Deus. Deus não tem o compromisso de te abençoar, conforme ele anunciou a Moisés, que quando Arão proclamar o meu nome sobre o meu povo, eu os abençoarei. Não é diferente agora no batismo, quando o batizando tem a invocação sobre ele do nome do Senhor Jesus Cristo. Atrás disso, nisso uma carga de bênção, algo sobrenatural. É o compromisso de Deus abençoar quando se invoca o nome dele. Nos vídeos posteriores, nós veremos mais sobre este mistério, o nome de Deus, que é Senhor Jesus Cristo no batismo. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e
Amém.